Excelentíssima senhora presidente, colega vereadora, colegas vereadores, comunidade presente, pessoas que nos acompanham pelo Itapicuru em Debate e que nos ouvem pela Rádio Clube de Itapicuru. Gostaria de fazer o início, do meu pronunciamento, relembrando aqui na sessão anterior, palavras do colega Eudevan, que gostaria de parabenizá-lo por reconhecer, os benefícios que o governo do PT já fez até hoje, para todos os brasileiros. Só que houve dois equívocos em sua fala. Ao elogiar, reconhecer realmente os avanços que o PT fez, citou dois pontos, que não são favoráveis, dizer que são problemas que o PT não assumiu. Que deu exemplo, colega Devan. Estou citando aqui o seu discurso da sexta-feira passada, parabenizando o senhor, por elogiar os avanços do PT, as conquistas que teve, mas o senhor citou dois fatos, fez o elogio, mas depois fez uma cobrança, e eu trouxe aqui hoje para retificar, porque na verdade as cobranças que o senhor fez não competem exatamente ao governo do PT. Então eu fiz uma pesquisa, quando o senhor citou a questão do metrô, não foi? O senhor disse assim, olha, o metrô é um benefício que veio, que está tantos anos atrasado, que foi feito para os turistas, não é nada para os brasileiros. Na verdade, o metrô de Salvador era de responsabilidade do município até 2013. Então, esse atraso histórico, de uma década e um pouco mais, de 12, 13 anos, não é responsabilidade do PT. O governo do Estado assumiu de abril para cá e só temos hoje uma linha funcionando para a Copa porque o governo do PT assumiu e botou para funcionar. A gente não tem como em um ano tirar um atraso de uma década. Então, gostaria de fazer essa retificação. E um outro ponto... Não lhe cortando, me dê só uma partezinha. Eu só quero, ouvindo a palavra do presidente Lula, ele disse, vereador Devan, que teve 6 vezes para tentar conversar com o ex-prefeito João Henrique e chegar a um acordo com o metrô de Salvador e acertava uma coisa, quando voltava para Brasília, ele dizia que era outra. Então foram 6 vezes de negociação para esse metrô andar e não teve jeito. Também compete à administração municipal. Muito obrigado. Por nada, obrigado pela cooperação. E, na verdade, começou em 1985 a idealização do metrô, na época de Mário Kertz, a idealização. Mas de Embaçaí para cá, que começou efetivamente o processo de licitação, de organização para que o metrô funcionasse. Então, só para retificar as pessoas que nos ouvem, que estão nos assistindo, que, na verdade, o governo do PT, ele fez andar. Se nós temos hoje uma linha funcionando em Salvador, do metrô, para atender a Copa, e vai ficar um bem para nós, baianos, para os baianos, foi por causa da administração do PT. Então, através do governador Jacques Wagner, que assumiu a obra. E um outro ponto, eu vi o senhor questionando, que realmente é um ponto polêmico, foi sobre a questão da transposição do Rio São Francisco, que é uma questão que os ambientalistas, até hoje nós temos discussões, concordâncias e discordâncias a respeito do tema, mas que também não é culpa do PT. Porque quem está no governo sempre é a vítima, é quem apanha. Mas ainda é bom trazer para as pessoas, nada contra a sua opinião, sabe, colega? Eu respeito, mas por não ser realmente aquilo, eu me senti na obrigação, de como vereadora da bancada do PT, de esclarecer as pessoas. Na verdade, a questão da transposição foi uma discussão que iniciou na época de Dom Pedro II. Vou só resumir. Depois voltou a ser discutido na gestão de Getúlio Vargas. Isso está na internet, quem quiser acessar, bota lá no Google, sai do Wikipédia. Está toda a história. Em 94, Itamar Franco enviou para o Senado um decreto declarando interesse no projeto. Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso, ele assinou um documento chamado de Compromisso pela Vida do São Francisco. Foi assinado pela gestão do Fernando Henrique Cardoso, propondo essa revitalização do rio e a construção dos canais de transposição. Quando chegamos na era do presidente Lula, do governo do PT, que começou realmente a se efetivar algo que já estava sendo planejado. Não foi o PT que planejou, idealizou e executou. O PT, ele tem essa diferença. Ele bota para funcionar o que está enganchado. Então, a culpa não é do PT pela transposição. O PT,
ele bota para funcionar, ele segue os projetos. Recebem-nos aqui até algumas críticas. Alguns colegas dizem assim, o PT é o governo do continuismo, só copia e continua dos outros. Mas o governo responsável, né, quando se faz uma obra, vamos tirar o exemplo do município mais próximo, se aquele projeto é bom, aquela obra é boa, porque foi um outro gestor que fez, vamos abandonar? Vamos deixar o recurso público que já foi investido parado? Isso aí seria irresponsabilidade, né? Então o PT faz isso. O que está dando certo, ele continua. O que não está dando certo, ele faz as adaptações, ele cria novos, então ele busca realmente governar para quem mais precisa. Essa povo grávido, né? Cansa que só falando. Não é porque cansa, a gente quer conseguir respirar. Então, é uma questão de responsabilidade e compromisso com o povo. Governar para quem mais precisa não é fácil. Né? Priorizar não é fácil. Então, muitas vezes, por estar lá, né, na evidência, é quem recebe a pancada. Mas que muitas vezes a gente não busca a história a fundo para saber realmente o que acontece. Gostaria aqui de pedir aos colegas, né, para que a gente, se fosse possível hoje, a gente se reunir para discutir a questão do projeto do meio ambiente, né, que está um pouco aqui, recebemos hoje. Se a gente pudesse fazer uma reunião, quem é meio de comissão, né, quem não é, puder participar, a gente possa discutir, já ver, para a gente adiantar. Para concluir, colega vereadora. Para concluir. Já que o secretário de Meio Ambiente está impossibilitado de agir devido a pendências na legislação. Então, é uma coisa que depende desta casa e peço apoio aos colegas para que a gente possa adiantar. Muito obrigada, senhor presidente.